Olá, quem fala aqui é o professor Rogério Santiago. Vamos trazer um novo caso para discussão neste momento. O tema abordado será sobre metabolismo ósseo. E as credenciais do meu currículo, para quem quer acompanhar. E aqui é o nosso modo de trabalhar com os casos clínicos dividido em grupos. Hoje nós estamos aqui trazendo o caso de metabolismo ósseo. Os principais objetivos desse caso será interpretar os níveis de cálcio, fósforo, PTH e vitamina D no cotidiano da prática médica, entender o diagnóstico diferencial de síndromes hipocalcêmicas e aprender como diagnosticar e que exame solicitar para investigação etiológica de distúrbios metabólicos do cálcio. Trata-se de uma cliente, uma adolescente, sexo feminino, já acompanhada no consultório há praticamente 15 anos, que compareceu nas últimas consultas referindo ganho de peso. No primeiro ano de vida, apresentou um quadro de obesidade infantil severa, que logo a seguir eu vou descrever. Na consulta não tinha nenhum dado positivo, inespecificamente referia a uma leve frieza e formigamento do corpo em algumas situações como praticar atividade física. Tem um bom rendimento escolar e sem nenhuma outra queixa. É uma paciente que, de antecedentes fisiológicos, nasceu com 3,630 kg, com 49 cm, de parto cesáreo de 39 semanas. Teve lactação exclusiva até 12 meses e menarca aos 11 anos e 6 meses. De antecedentes patológicos, nunca fez nenhuma cirurgia prévia ou teve alguma internação. Nega convulsões ou cataratas, que são dados mais importantes aqui para o caso que a gente vai referenciar. A paciente tem bom estado geral, face atípica, altura 159 cm para um alvo estatural de 1,60 m. Como ainda tem um crescimento a desenvolver, vai chegar provavelmente nesse alvo estatural. Ou seja, não houve nenhum comprometimento de sua estatura. O peso atual de 52,7, que é um peso normal, mas que a paciente referenciou como um aumento em relação às últimas medidas com essa mesma altura. E especificamente, direcionando aí ao caso, morfologicamente ela tinha clinodactilia do terceiro e quinto dedos, bilateralmente, as mãos no caso, e bractidactilia no quinto pododáctilo de ambos os pés, mas isso discretamente observado e bem com bastante acurácia. Referia que alguns parentes, inclusive o pai e alguns familiares do lado paterno, também tinham alterações morfológicas de dedos, assim como o descrito aqui no caso dela. O que era interessante já no início de história clínica desse caso é que essa criança é conhecida do consultório desde praticamente 4 a 6 meses de idade. E aqui é a evolução do peso dessa cliente ao longo dos 4 primeiros anos de vida. Aqui é para ter como referência o peso de uma criança normal e o respectivo desvio padrão. Aqui no caso dela, a gente observa que aos 4 meses ela já tinha um excesso de mais de 4 quilos e que atingia o máximo em torno de 9 meses. Aqui foi realizado um tratamento farmacológico que poderá ser discutido em outra apresentação clínica, e durante todo esse período de tratamento ela foi igualando até chegar aos 4 meses com o peso de uma criança saudável. Se você observar aqui, o peso que ela tinha ao longo de 4 anos era inferior ao peso inicial no início do tratamento, em torno de 9 meses. Nesse gráfico dá para visualizar em desvio padrão o quão
severa era a obesidade desta criança. Aqui em azul é o desvio padrão da altura em relação à média. Em amarelo, o desvio padrão do peso já ajustado para a estatura. Então a gente observa que a cliente chegou aos 9 meses a um desvio padrão de mais 10 desvios padrões. Na ocasião tinha um excesso de 9,3 quilos. Ou seja, tinha um peso em torno de 18 quilos, que era um peso médio de uma criança do sexo feminino com 5 anos de idade. Então, poucos casos são encontrados com uma intensidade tão severa e levando em consideração que a criança estava em lactação exclusiva. O que a gente observa também é que em diferentes situações clínicas a gente observa que a criança com excesso de peso também tem uma promoção do desvio padrão aqui em relação à estatura. Ou seja, sempre a obesidade e provavelmente a hiperinsulinemia compensadora nessa situação faça um ajuste e deixe a criança num desvio padrão maior do que o canal de crescimento dela. E você observa que posteriormente, com o próprio ajuste do peso, esse desvio padrão foi reduzindo e se encaixando dentro do padrão normal. Os exames laboratoriais ao longo de praticamente 10 anos mostravam a parte hematológica sempre normal, a glicemia avaliada pelo jejum e a glicado normais, o hormônio tiroidiano sempre normais, o nível de insulinemia normal, perfil do colesterol com períodos de hipercolesterolemia sem outras variações, função hepática normal, urina, aqui são as gonadotrofinas mostrando início puberal, e a gente sabe que pela história que houve a menarca aos 11 anos e 6 meses, a insulina e a investigação inicial de leptina para descartar as resistências leptinas ou deficiência de leptina em caso de obesidade no primeiro ano de vida. E toda essa tabela aqui parecia inocente às dosagens de cálcio e fósforo. Nós observamos que a calcemia em milimol por litro estava no limite inferior, que é de 1 a 1,3, e o fósforo em torno de 8,5, ou seja, acima de 7,5, um valor elevado. Mas que em anos posteriores mostrou que o cálcio estava normal, com fósforo persistente alto. Então, esse exame de 2015 acabou meio que confundindo ou deixando de continuar a investigação em relação a esse perfil de hipocalcemia e hiperfosfatemia. Em 2018 ela fez uma dosagem de cálcio que não veio a dosagem de fósforo, e aqui em 2019, em outubro, ela traz uma calcemia muito baixa com uma hiperfosfatemia. Então, aí vem aquela pergunta, devemos continuar se o paciente não tem queixas? O que devemos fazer? Ora, diante de um exame laboratorial desse, com certeza devemos fazer a complementação bioquímica do metabolismo do cálcio. Então, o que nós devemos solicitar? Então, foi pensado em repetir os exames com a dosagem, na mesma ocasião, de vitamina D, de PTH e avaliar a calciúria e fosfatúria. Então, o que nós encontramos, foi justamente isso aí. Então, já introduzimos essa pergunta, aliás, já temos até a resposta. Esses são os exames que deveríamos solicitar. Então, na sequência posterior, ela traz uma dosagem de cálcio de 1, fósforo 7,9. E a gente tem aqui o valor de fósforo normal de 4 a 7, ou seja, uma calcemia normal com uma hiperfosfatemia. Nessa ocasião, o magnésio de 1,7, normal no kit, mas veio um PTH de 885 picomol por litro, quando normal é em torno de 14 a 87. A fosfatase 203 e a vitamina A25 hidroxicolecalciferol em torno de 35 normal, mostrando que esse PTH estava muito elevado em relação a um cálcio no limite inferior e um fosfato. Então aqui parece, ratifica a possibilidade realmente de uma
hipocalcemia PTH dependente. Completando o estudo, foi realizada uma calciúria e uma fosfatúria. Observamos que a calciúria mostrou uma dosagem de 4,2 mg em 24 horas e uma fosfatúria em torno de 351. O que é interessante nesse caso é que ela entregou um volume em torno de 420 ml e é sabidamente uma portadora de função renal normal com a creatinina 0,5. Para confirmar, né, os níveis de cálcio, fósforo, PTH novamente, insistentemente foi realizada nova dosagem de PTH com valor alto e o cálcio na borda inferior da normalidade, com magnésio normal. Então, quando temos um valor de cálcio baixo, fósforo alto, isso parece um quadro inicial de hipoparatireoidismo, como ocorre nos hipoparas pós-tireoidectomia com lesão de paratireoide. Só que nessas situações o PTH é baixo ou inapropriadamente normal para os níveis de hipocalcemia. E nesse caso aqui, nas duas situações, o PTH está elevado. Isso é o clássico padrão, né, hormonal de resistência. Ou seja, você tem um hormônio que não desempenha a sua atividade fisiológica básica. Então, nesse caso aqui, trata-se, né, de um pseudo-hipoparatireoidismo primário. Então, aqui entra dentro dos diagnósticos etiológicos da hipocalcemia na causa PTH dependente por resistência periférica à ação do PTH. Lembrando que as causas mais comuns seriam as lesões ou retiradas de paratireoide no pós-operatório e as hipovitaminoses, no caso a hipovitaminose D. Só que na hipovitaminose o indivíduo tende a ter uma hipocalcemia associada a uma hipofosfatemia. E aqui, em várias ocasiões, o fosfato foi o grande indicador, né, de distúrbio do eixo e da regulação do PTH. Outros exames que foram solicitados foram um ultrassom de tireoide normal, com a intenção de buscar alguma nodulação ou alguma imagem de paratireoide volumosa, uma cintilografia de paratireoides, né, com 5 milicurie de sextamil mostrou um padrão de captação normal das paratireoides, nem hiperplasia foi demonstrado nessa cintilografia. A densitometria, né, mostrou uma composição corporal onde ela tinha 51% de massa gorda e a densidade mineral total 1,17, sendo que na coluna 1,44. O fêmur total ficou em torno de 1,039. Se você analisar aqui, ela tem Z-score, ou seja, né, padrão densitometria em relação a sexo e idade, sempre positivo, principalmente na coluna, onde ela tem mais 2,5 desvio padrão. Aí o grande exame que preocupa a todos com possível laudo seria a realização de tomografia, uma vez que na hipocalcemia crônica há grande possibilidade de calcificações cerebrais de núcleos da base e com risco de convulsões ou alterações da motricidade. Então, ao realizar a tomografia, a gente encontra esses achados aqui no corte axial bastante surpreendentes, né? Numa adolescente de 15 anos que realizou imagens de ressonância no primeiro ano de vida com imagens normais na época, investigando ou descartando patologias centrais, né, como causa da obesidade severa no primeiro ano de vida. Então, qual é o laudo dessa tomografia? Então, ela mostra calcificações grosseiras localizadas nos núcleos da base, bem como na região subcortical dos lobos frontais, parietais e temporal esquerdo. O restante parênquima encefálico apresenta valores radiológicos normais, cisternas e tudo. Então, conclui que há essas calcificações nos núcleos da base e também na região subcortical dos lobos frontais, parietais e temporal esquerdo. E o próprio radiologista, né, bem
com uma boa formação, já, né, pelos achados radiológicos, sugeriu que se estudasse um estudo do metabolismo do cálcio e fósforo, e na verdade foi este realmente o motivo que levou à indicação dessa tomografia. A hipocalcemia crônica ela pode estar associada a distúrbio extrapiramidal, em decorrência justamente dessa calcificação do núcleo da base, parkinsonismo, coreia, instabilidade postural, alterações cutâneas, dentárias, oculares, alopécia, intervalo QT prolongado no eletrocardiograma e aumento da densidade mineral óssea. Então aqui o que nós encontramos, né, de todos esses sinais apresenta a calcificação do núcleo da base e o aumento do Z-score na densitometria óssea, compatível aí com esse padrão de hipocalcemia crônica. A parte ocular, a adolescente ela usa óculos para correção de astigmatismo, mas não tem nenhuma lesão na retina ou no cristalino. O diagnóstico pseudo hipoparatireoidismo está relacionado à resistência periférica ao PTH. Geralmente são causas autossômicas dominantes, mas no caso, apesar de não termos o diagnóstico dos familiares, né, a história familiar das alterações morfológicas em pododáctilos e dedos da mão. O PTH geralmente, diante da hipocalcemia e hiperfosfatemia, está acima de 65, no caso da nossa paciente acima de 800, e a gente configura o quadro clássico de osteodistrofia hereditária de Albrad quando nós temos associação com baixa estatura, obesidade, face arredondada, pescoço curto e encurtamento dos metacarpos ou metatarsos e calcificações subcutâneas. Do caso aqui, nós tivemos o caso de obesidade infantil e alterações morfológicas dos dedos e calcificações subcutâneas. Então, não há dúvida que se trata de um caso de pseudo-hipoparatireoidismo. A classificação do pseudo-hipopara é definida aí como um tipo 1 e tipo 2, dependendo da incapacidade de em testes funcionais aumentar o MP ciclo ou diminuir a secreção do AMP ciclo induzida pelo PTH. Só em algumas situações nós encontramos a osteodistrofia, nem em todos os casos de pseudo-hipopara há osteodistrofia de Albrad. Dentre elas nós encontramos na tipo 1A, que está associada a mutações na subunidade alfa da proteína GS e pode ter déficit combinado de ação de outros hormônios que dependem da proteína GS, que desempenham sua função hormonal via a AMP5, como as gonatrofina, TSH, LH, FSH, GH e prolactina. Então, é difícil enquadrar em qual tipo desses, uma vez que as características de alterações morfológicas, neste caso de Albrad, são muito discretas e não foi feito nenhum teste ainda para avaliar a capacidade de aumentar ou não o MP cíclico nesse estudo. Então, assim como foi delineado pelos objetivos iniciais, o que queríamos com esse quadro clínico era que quem acompanhou a discussão pudesse interpretar bem os níveis de cálcio e fósforo e saber, né, quando deve continuar a investigação com dosagem de vitamina D e PTH e, posteriormente, em decorrente das alterações, dividir os casos de síndromes hipocalcêmicas em PTH dependente ou não e prosseguir ao diagnóstico etiológico. E no caso aqui, chegou ao pseudo-hipoparatireoidismo. Então, esse caso raro demonstra que, anos após o segmento de um quadro severo de obesidade, indícios laboratoriais levaram ao diagnóstico de pseudo-hipopara, que possivelmente tenham uma base molecular única para explicar e unir o fenótipo inicial de obesidade ao quadro atual de hipocalcemia. Mas como aqui é uma discussão clínica, não tivemos nenhuma progressão de novos estudos, nem quanto à avaliação da secreção de AMP cíclico induzida ou a combinação aí de estudos moleculares do receptor PTH ou da subunidade alfa da proteína GS. Então, com isso eu concluo
e elucido aí os principais pontos desse interessante caso de obesidade infantil associada aí com pseudo hipoparatiroidismo. Qualquer dúvida, deixe os seus comentários no canal aí de discussão de casos clínicos.